E eu gostaria de abrir a sua Bíblia, se abrir a sua Bíblia, já abri a minha, Lucas capítulo 22. Somente 6 versículos, a partir do 39º. Se você puder ficar em pé também, eu quero agradecer imensamente a sua reverência para com Deus, com a palavra. Diz assim, preste atenção só nessa abertura desse versículo, o que a Bíblia diz. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Era costume. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus adentrou ainda mais o Getsemane para se dedicar à oração. Jesus, em um momento de intensa intimidação, chamou seu pai de Abba, uma expressão aramaica que equivale à expressão papai. Esse termo denota a proximidade e relacionamento afetivo, algo em comum ao falar de Deus e com Deus. Saiba que essa intimidade se estende a nós por meio de Jesus, que nos permite chamar Abba, Pai, estabelecendo uma relação próxima com o Criador. Marcos capítulo 14, versículo 36, sua parte A diz: ó meu Deus, ó meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ele disse: ó Abba. Como você tem se relacionado com Deus? Só como Deus ou como Abba? Existem situações, pressões que nós vivemos internamente, externamente, e às vezes infernais, que nós precisamos nos aproximar, criar o nosso Getsemane e dizer para Ele: Pai. Jesus estava dizendo para o seu pai, para o nosso pai, disse: Pai, me ajuda. A pressão interna é muita pressão externa, há uma pressão infernal, mas Deus não podia intervir nesta missão, senão ia colocar tudo a perder. Deus enviou um anjo para consolar Jesus. Essa expressão sugere a profunda agonia e a repugnância de Jesus ao enfrentar o cálice, representando a ira divina contra o pecado. Não era qualquer cálice, era o cálice da ira divina que ele ia ter que experimentar. Jesus não estava temendo a dor física na cruz. Jesus estava angustiado com a ideia
de se tornar pecado, de ser julgado, de ser abandonado pelo Pai. Foi extremamente angustiante para ele. Jesus, sem pecado, sentiu a repulsa de carregar o peso do pecado. Jesus, mesmo desejando fazer a vontade do Pai, apresentou a sua humanidade ao expressar o desejo de encontrar outra maneira de realizar a salvação. Quando disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice é cálice de juízo. Quando disse: passa, se for possível, ele disse: não tem outra forma, não tem um outro modelo, uma outra estratégia. A pressão de se tornar pecado e enfrentar a ira de Deus foi avassaladora, demonstrando assim que a humanidade de Jesus foi real. A intensidade da pressão, da opressão espiritual é comparada à luta enfrentada por Jesus no monte da tentação, onde o diabo trouxe, ele ofereceu 3 benefícios. A referência ao número 3 pode estar associada a 3 momentos específicos de ataque satânico no deserto, traduzindo as 3 orações de Jesus no Getsemane. Mateus capítulo 4, só acompanhe, versículo 1, só o episódio, só para a gente. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Jesus estava passando pelo momento de prova. Jesus precisava ser aprovado, ele era um homem. O Espírito Santo, agora você vai passar pelo processo. O Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Função específica, prova. A prova vai cair assim. Qual é a minha prova, Senhor? Passar pela tentação do diabo. Essa é a prova que você vai passar. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, fragilidade humana, fragilidade física, orgânica, debilidade. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Colocou em xeque a condição dele de filho de Deus. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou. O diabo teve a liberdade de levá-lo. Estava no deserto. Ele estava no deserto. Jesus estava na prova do deserto. Prova para aprovação. Jesus estava ali como um homem, por isso o diabo levou. Ele não estava ali como Deus. Se o diabo tentou, é porque ele podia cair. Não adianta você tentar alguma coisa que não vai dar. O diabo tentou porque havia uma possibilidade de queda. Por isso o Espírito Santo levou para o deserto, para ele se fortalecer.
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo da cidade santa. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem, e eles sentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Perceba, querido, quando o diabo tentar a mim ou a você, ele não vai falar sobre bicho papão, ele vai falar a Bíblia. Ele vai falar a palavra. O que o diabo fez que a serpente fez com a Eva? Disse: não é assim que você entendeu, a palavra é isso mesmo, mas não é dessa forma. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Você já percebeu que Jesus já não alterou a voz dele, tendo diálogo com o diabo, Satanás? E a gente? Tem um negócio estranho aqui. A gente fica em pânico. Não, fica em pânico não, porque aquele que está com você, ele está com você para você vencer as pressões satânicas. É ter a palavra no coração, é refutar com a palavra, com a autoridade dela. O nosso Deus continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Jesus, apesar da intensidade dessa opressão, dessa pressão, ele persistiu em buscar a vontade do Pai. Seu momento de pressão: Jesus, mas foi Jesus. Não, a gente passa por momento de pressão também. Vontade de desistir, vontade de largar, pressão. Vontade de se curvar para uma situação que não seja de Deus, isso tudo vem. Por isso ele tenta. Mas eu preciso manter a minha sujeição a Deus. A cruz do Calvário e a morte de Cristo nunca estiveram em questão até então. Por enquanto era o processo de Jesus. Ninguém falava até o momento ali no Getsemane. Não havia nenhuma expressão sobre mata ele, põe na cruz. Não, é prender ele primeiro. Jesus veio a esse mundo com o propósito de morrer pelos pecados e pelos pecadores. E foi exatamente isso que ele fez. Cumprir a vontade de seu Pai foi o foco exclusivo de sua vida. Ele consumou completamente o plano do Pai no Calvário. João capítulo 19, versículo 30 diz assim: quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou seja, morreu. Ele venceu todas as pressões, e nós fomos chamados para
sermos mais do que vencedores, porque as pressões que nós não suportaríamos, Ele suportou e venceu. Nós temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Então podemos declarar que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e se entregou por nós. Aleluia! Nunca se declare derrotado, fracassado, disse eu não vou conseguir. Você diz assim, está difícil, mas Senhor, em teu nome a vitória é minha, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Mas tenha o seu Getsêmani. Porque há momentos de alegria, mas há momentos de angústia e dor, pressão. Nós estamos em guerra, não se esqueça disso. Nós estamos numa guerra espiritual, irmãos. E a pressão é interna, a pressão é externa e a pressão é infernal. As três pressões que Jesus passou, nós estamos enfrentando. As tentações que Jesus enfrentou, nós estamos enfrentando. Mas se nós vencermos, o Senhor disse para os seus discípulos: vós fareis as obras que eu faço, e as farão maiores ainda. Você pode dizer glória a Deus? A lição evidente é clara. Já estou terminando. Jesus alcançou a vitória porque foi vigilante e diligente na oração, pois confiou no poder do seu Pai. Quando a gente está em momento de dificuldade, em vez de a gente orar, em vigiar e manter a vigilância e orar, a gente acaba baixando a guarda, desarmando e diz: tem jeito não. Não, irmãos, é assim não. Mantenha-se em guarda, vigilante, e ora, e vai orando. Vai orando. Mas eu não consigo ficar sozinho. Onde você pode ficar sozinho na sua casa? Só se for no banheiro. Faz o seu jeito de ser, mulher. Aonde que eu vou? Eu só fico sozinho quando eu vou lá para a garagem. Faz o seu jeito de ser, mulher. Porque é lá que você vai sentir o refrigério, o consolo, o conforto, renovação de forças. Você e eu precisamos ter o nosso Getsêmani. Em contraste, os discípulos confiaram em si mesmos, e quando chegaram a hora da prova, eles falharam. Marcos 14:50. Então, deixando-o, todos fugiram. Todos fugiram. O diabo gosta quando você passa por uma prova, porque a probabilidade de você fugir é muito. Porque os discípulos todos fugiram. Todos. Se quisermos experimentar a vitória em tempos de tentação e provação, é imperativo manter a nossa confiança no Senhor e em seu poder. Nós não podemos depender de nossa própria força, mas somente dele. O apóstolo Paulo, ele escreveu um trecho da sua carta ao povo de Éfeso, capítulo 6, e diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos, versículo 10, no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11 ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas
do diabo, pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Confiar em nós mesmos nos leva ao fracasso, à fuga, porque a hora que o cinto aperta, a gente acaba fugindo. Quando nós nos rendemos ao poder e controle de Deus em nossas vidas, o Senhor nos conduzirá a uma vida bem-sucedida, nos permitindo viver para Ele e seguir a sua vontade. Coloca isso no seu coração, gente. Nós estamos em guerra, mas a guerra também tem os seus momentos de tranquilidade. Jesus estava em guerra, ministério de 3 anos, mas ele tinha amigos. Ele ia na casa desses amigos. Ele tinha a sua casa. Ele prezava pela sua casa. Ele tinha uma vida normal. Só que no momento da missão está começar em evidência. Mesmo assim, ele não perdeu a amizade, ele não se distanciou deles. Marta, Maria, Lázaro eram amigos íntimos de Jesus e continuaram, mesmo com a missão de Jesus. A mensagem é clara: nenhum cristão é páreo para o diabo. Nenhum. A autoridade que nós usamos é daquele que venceu, Jesus Cristo de Nazaré. Para se evitar um naufrágio espiritual, devemos permanecer próximos de Deus e procurar manter as nossas vidas purificadas. O poder que vem de Deus é essencial para resistir às tentações e manter-nos firmes em nosso caminho espiritual. Diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, este é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos consagrar esses pães e esses cálices ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio de estar aqui na Tua presença, por tudo que Tu enfrentaste, as pressões internas, pavor, medo, angústia, tristeza de morte, as pressões externas, o desprezo, o julgamento, as pressões infernais. Tu vencestes todas essas pressões, chegando ao lugar quando Tu fostes crucificado, padecendo por tudo, pagando um alto preço. Tu dissestes, quando lhe ofereceram vinagre,
Tu disseste: está consumado. E tu reclinaste a tua cabeça. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando não valorizamos, não damos a devida importância desse momento tão precioso, desse momento tão significativo, porque há uma mudança substancial, uma virada de página, uma nova história. Deus tem nos dado, e o nome do Senhor seja glorificado.